Boa tarde, boa noite. Ontem eu não estive aqui com vocês porque estava muito resfriada. E hoje tive que fazer um esforço enorme para poder conversar com vocês. E não se assuste que isso aqui é porque meu braço estava dodói, então como que eu levei. E, e ontem começou a doer insuportavelmente e eu não comecei a fazer ainda a fisioterapia. Mas não se assuste porque não é nada grave, graças a Deus. Então, na segunda-feira, ontem, segunda-feira, a gente, todo mundo acorda com esperança. Tudo que não aconteceu até domingo começa, pelo menos na nossa imaginação, começará a acontecer na segunda-feira. E a gente, claro, está aqui muito ansioso, todo mundo esperando notícias boas, notícias que nos levantem, notícia que nos mostre no fim do túnel uma luz cada vez maior. Mas nessa segunda-feira, além das aconteceram coisas boas, mas aconteceram coisas assim também extremamente deprimentes, coisas que nos envergonham como brasileiros e principalmente quem é da carreira jurídica e que sempre respeitou o Supremo Tribunal Federal, né, respeitamos os ministros e sempre tivemos a mais alta consideração. Por quê? Porque eles são homens notáveis, de notável saber jurídico. Então, a palavra deles era sempre a última e todo mundo acatava. Isso é normalidade num país decente, num país onde existe justiça, num país onde existe Constituição, que já não é mais o nosso caso. Isso não está mais acontecendo conosco, infelizmente. Então, tem algumas coisas que eu quero puxar primeiro, porque estão trancadas aqui. Ó. Eu estou extremamente envergonhada e tenho certeza que 99 ou 90% dos advogados brasileiros que sempre advogaram, trabalharam por amor à causa, trabalharam dentro das quatro linhas, como diz o nosso líder máximo, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, sempre agindo assim, para que tivéssemos a tranquilidade, sendo qualquer que fosse a sentença, o resultado, afinal, nós ficaríamos tranquilos, porque teríamos, assim, sempre tivemos a consciência de termos feito o melhor. Cada um advogado não vai lá para perder, para botar o seu cliente para baixo, para pegar uma pena. Não, a gente vai defender. Para isso a gente fez um julgamento. Mas o que nós vemos hoje, assim, ó, é um bacharel que acho que nem tinha começado ainda a advogar para nenhuma facção criminosa, e um outro homem chamado, um homem notável, chamado Ives Gandra, já, já construía, edificava, junto com os parlamentares, junto com outros juristas, a Constituição de 1988. E nós tivemos de acordar ontem com o sabor de ter ouvido aquele canalha chamar o Ives Granda, um jurista de renome internacional, com mais de 50 livros escritos, com uma sabedoria notável. Um homem que nunca foi ministro, porque nunca abdicou de ser advogado. Nunca foi outra coisa. Não foi juiz. Ele sempre foi advogado. E é, podemos dizer, o pai da Constituição, que eles rasgaram, botaram no lixo. Esse homem foi ofendido, foi chamado de golpista. Ora, quem chamou o consagrado jurista Ives Grande de golpista era um moleque, não passa disso. Porque ele está distribuindo bofetadas, só não deu ainda ele próprio nem um tiro, mas já mandou fazer isso. Já matou gente da direita, gente inocente que estava presa. E matou pelo simples prazer de matar. Isso é crime doloso e qualificado ainda. Porque se uma pessoa está doente e precisa de um tratamento médico, precisa de uma assistência especial,
e essa pessoa, por força de um cárcere, não pode recorrer ao médico, não pode sair dali e morrem. Isso é homicídio qualificado, porque até a PGE, que é outro lixo, pediu para que ele fosse solto. Pediu para que ele recebesse tratamento. Solto não, recebesse tratamento. Qualquer preso, em qualquer presídio que estiver, principalmente se for da pior espécie, traficante para fora, e precisa de um médico, ele terá. Precisa de um hospital? Tem, no próprio presídio. Agora, o nosso companheiro de luta, conservador, homem de direita, Deus, pátria e família, e que estava lá esperando uma solução benéfica, uma solução pacífica para o nosso país, esse homem morreu encarcerado sem assistência médica. Então, quem é o bandido? É o cara que estava acompanhando outros que adentraram um espaço público porque lhes foi facultado, porque ali, aquele lugar, o Palácio do Planalto, é o lugar mais vigiado e mais impossível, mais impenetrável. E eles estavam lá dentro, porque quando chegaram, as portas já estavam abertas e já tinha coisas quebradas lá dentro. E hoje a gente já viu centenas e milhares de vezes, quem quis ver, para ter bem certeza que isso aconteceu, que até a tal, aquela zinha da Gleisi Hoffmann foi flagrada entrando com máscara e toda escondidinha num boné. Máscara não, acho que era só um boné. E outros tantos, todos filiados ao Partido das Trevas. Para esses não aconteceu nada. Não tem nenhum deles preso. Nem aquele cara que quebrou o relógio está preso. Era deles. Era da turma deles. Então vocês vejam, nós não temos justiça no Brasil. Ou melhor, temos, só que beneficia os que erram, os criminosos, os bandidos, e larga na Rua da Amargura quem pensa o contrário. Quem diz o que pensa. Hoje, todos nós estamos sujeitos a ser presos a qualquer momento. No entanto, esse homem, que tem até um crime qualificado, um homicídio qualificado nas costas, esse homem chamou o doutor Ives Gandra de golpista. É uma coisa tão ofensiva como é um pai matar um filho, porque ele é o pai da nossa Constituição. Quem é esse cara? Quem é? Aquele único livro que ele tem já foi denunciado como cópia, como a medicina é um placebo, mas no direito autoral, ele copiou de alguém. Enfim, agora me fugiu o termo, estou tão indignada. Mas então, isso aí não foi um dia ontem, segunda-feira, um dia cinza, um dia marrom. Não, foi um dia de trevas. Trevas para o mundo jurídico brasileiro. Trevas para quem ainda acredita e batalha pela justiça. Bom, passando agora para outro assunto, eu diria que tem uma frase muito antipática de ser dita, mas a gente diz, às vezes, até para quando a gente mais gosta da pessoa, que diz essa frase para ver se a pessoa dá uma chacoalhada e desperta, que é: eu avisei. Quantas vezes a gente diz isso? Principalmente para as pessoas que a gente ama, que estão mais perto de nós. Eu avisei. Então, agora, a dona Rosane Oliveira, uma esquerdoide, para dizer o mínimo dela, o jornal dela, que não vale mais nada. Quem tem bom senso não acredita no que está escrito, porque nada é verdade. É só um anúncio comercial. Um imenso anúncio de muitas páginas comercial. Porque credibilidade já não tem mais nada. Já perdeu há muito tempo. E ela, debochada, uma pessoa antipática, uma pessoa que nunca teve uma palavra boa para os conservadores, para a direita, e nem pensar, né, para o Bolsonaro. Uma crítica violenta
nós que lutamos por liberdade, liberdade de imprensa, inclusive e principalmente. Mas ela, ó, se achando assim, ó, tal qual se acha o Xandão, o sinistro Xandão, ela acima do bem e do mal. Agora, um outro dia, nos criticava muito. Era uma crítica mordaz, debochada de nós, da direita, dos conservadores, dos bolsonaristas principalmente. E ela fez uma matéria, como jornalista. Tinha que fazer. Ela não fez por maldade. Muita coisa na vida dela foi feita por maldade. Mas essa notícia foi uma notícia esclarecedora. Para que nós todos saibamos o quanto é necessário que a gente ande com o nariz de palhaço. Porque é o que nós merecemos. O brasileiro merece. Fez o L, agora merece tudo de ruim que vem. Eu não fiz. E a maioria dos brasileiros também não fez. Mas estamos pagando a mula roubada, como se diz na minha terra. Então, essa moça, a Rosana Oliveira, fez uma matéria denunciando, ou comentando, sei lá o quê, que uma desembargadora, num determinado mês desse ano, o salário dela foi nada mais, nada menos que 600 mil reais. Quase 1 milhão. Num mês. Agora tem já as desculpas que isso foi indenização, que foi não sei o quê, não sei o que. Não interessa. Ela recebeu. E é uma desembargadora. E tem salário fixo. E está no teto. Agora, como é que ela recebeu tanto mais que os outros e o porquê? Nem me cabe analisar. Ela recebeu. E isso é vergonhoso demais. Nós temos o segundo judiciário mais caro do mundo. O segundo. Para termos incompetência, salários altíssimos, esforçantes, para termos desdém, e agora temos também uma ditadura que vem do judiciário. É o que nós temos para consumo agora. É o que nós estamos vivendo. Então, a dona Rosana Oliveira fez essa matéria e, ó, aquilo que ela desejou para tantos de nós, aquelas críticas que ela fez a tantos de nós, aí ela foi conhecer na pele o que é censura, o que é não existir liberdade de imprensa no país. Porque ela não cometeu nenhum crime. Ela não cometeu. Eu não gosto dela, mas tenho que admitir. Ela é jornalista. Ela deu publicidade a uma notícia escandalosa, mas não foi ela que deu causa. Para quem realmente não é, recebeu 600. Se merecia ou não merecia, só Deus sabe. Como é que chegaram a esse montante? Também não sabemos. Não fazemos a menor ideia. Então, por isso que eu disse que eu comecei com essa frase, eu avisei. Nós estamos gritando. Nós estamos fazendo isso em lives. Nós estamos fazendo isso quando damos entrevista. Poucas emissoras nos ouvem. Estou falando de emissora de rádio, não TV nenhuma. Mas a gente vai nos congressos, vai nos simpósios, vai em reunião de grupos. Quantas vezes reunimos 2 anos, todas as semanas, o grupo Levanta Brasil, que é um grupo de conservadores aqui do Litoral Norte. E a gente sempre fala isso, sempre denuncia. E sempre pede que cada um que nos ouve que se transforme num multiplicador, que divulgue essas notícias, que faça com que mais pessoas saibam que se pode e se deve lutar por liberdade, por direito, por justiça. Nós temos um trabalho agora, um dos, não é, que é a anistia, gente, todo mundo está falando, e nunca será o bastante, continuaremos falando, o voto impresso e o clamor a Jesus por justiça e liberdade. A gente vem fazendo isso há anos. Mas não, tem gente tipo a dona Rosana, que nos achavam um bando de loucos, um bando de desocupados, nos chamavam de, e chamam ainda, né? De extrema-direita. Eles são extrema o quê? A esquerda é extrema roubalheira? Extrema corrupção?
extremo descaso. É isso que eles são? Nós, pelo menos, lutamos pelo que é melhor para a nossa pátria, para a nossa família, para o nosso futuro. Nós temos uma causa. E por que nós temos essa causa? Por que há 10 anos atrás, apesar de estar um ladrão no poder, a coisa não tinha degringolado tanto? A coisa ainda dava, era mais ou menos suportável. Vieram os escândalos no Mensalão, depois veio a Lava Jato e outros escândalos menores, e a gente suportou, havia justiça. Aí disseram, depois, porque precisaram do cachaceiro para governar ou desgovernar o país, então disseram que havia um erro, que a primeira instância errou, demonizaram o Moro, que foi uma pessoa, um juiz, cantado em prosa e em verso, respeitado no mundo inteiro, o promotor Dallagnol, que é um jovem, ainda genial, inteligentíssimo, embebido de cultura jurídica e de amor pelo seu país, pelo seu povo, pelo seu estado, que é o Paraná, se elegeu deputado federal, um dos mais votados, pelo menos o Paraná foi o mais votado, imediatamente foi cassado. E a demonização do Moro aconteceu e ele conseguiu superar porque se elegeu senador. Eu fui grande fã dele. Depois tem as minhas restrições, mas ele foi perfeito na primeira instância. E se não tivesse sido, haveriam a segunda e a terceira instância ainda para corrigi-lo. Aí inventaram uma coisa ridícula, o CEP. E por conta disso, tiraram o cachaceiro da cadeia, onde deveria estar até agora, e o que fizeram? Colocaram indevidamente na presidência da República. E aí, então, aí a nossa luta começou. Já começou lá em 17, em 18. Nós enfrentamos 4 anos de amargura e desespero, porque ali, o Xandão, a gente não sabia ainda até onde ele poderia ir. E foi. E cada dia nos surpreende que consegue ser pior ainda. Mas ali a gente ainda tinha uma esperança na democracia. Aí eles começaram a cometer os maiores arbítrios, as maiores violências, as maiores agressividades contra o nosso povo, contra o povo brasileiro. E se colocando, se vitimizando e criando narrativas bastante fortes e até palatáveis para algumas pessoas, de que eles tinham razão, que eles são os defensores da democracia. Não são. Não são. E agora você já sabe. A dona Rosana já sabe também que ela não vive numa democracia. Ela gostava de dizer Estado de Direito. Agora não pode dizer mais, porque ela vive numa ditadura. E ela não pode, já aprendeu que mesmo fazendo uma coisa certa, mesmo ela sendo uma pessoa bem errada, muitas e muitas vezes, e usou do jornalismo, pseudo-jornalismo, para pisotear no seu próprio povo, mesmo assim, ela agora não errou. E aí foi punida. E não foi pouco. 200 mil para ela, se ela for uma jornalista medianamente honesta, porque completamente honesta, nenhum jornalista da mídia aberta é. E eu não estou chamando nenhum de ladrão. Eu só estou dizendo que não são honestos. Só faltando com a verdade, já estão sendo desonestos. Só facultando que os mentirosos falem o que querem, já estão sendo desonestos. Então não é só pegando dinheiro que se é desonesto. Mas é lógico que se uma pessoa de um grande jornal, que já foi grande, hoje é mediano, se ela trabalha ali, ela tem um bom salário. Ainda mais que está ali, ó, há décadas. Até vendo as fotos dela agora, por conta desse episódio, eu vi que ela está até... A velhice não lhe caiu mal, porque ela foi sempre muito feia. Não que isso seja demérito, vergonha para alguém, não. Mas é porque ela, empoderada pelo jornal, ela se achava uma deusa, que podia fazer e acontecer. Não são raros. Não são raros os políticos, não sou só eu, que uma vez ela disse de mim, inclusive, anda de Saragalto, desapareceu, sumiu. O que houve com ela? Desistiu da luta, não sei o quê. Foi bem debochada. Eu fui lá, já faz alguns anos, eu acho que eu ainda trabalhava, e eu expliquei para ela. Larguei tudo de lado,
porque eu, juntamente com outras pessoas, criamos um grupo para tratamento e recuperação de dependentes químicos. E é um trabalho muito sério, é voluntário, a gente não ganha nada para isso, mas trabalhávamos qualquer dia, qualquer hora, mesmo nas datas festivas, nas madrugadas frias e chuvosas. Se tinha um caso para atender, tocava a mim, por exemplo, eu nunca disse não, nunca deixei de atender, e tanto quanto os outros meus colegas de grupo, que também. Pessoas, na época eu era bem mais jovem, mas na época, lá tinha pessoas bem velhas, bem mais velhas que eu, e que também estavam dispostos, disponíveis, a tempo e a hora, qualquer dia do ano, qualquer estação, qualquer tempo, para socorrer uma família que estava com esse problema. Sem contar aqueles que nos procuravam normalmente durante o dia e em alguns dias festivos também. Natal, principalmente, no Dia das Mães. Meu Deus, era uma coisa. Deve ser ainda. Bem, eu fui lá e disse, eu não morri, estou trabalhando, só não tenho tempo. Mas isso aí não dá mídia, eu disse para ela. Isso é um trabalho que a gente faz no silêncio e, por sinal, é o trabalho mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida. Mas não me importa. E ser voluntário e não estar recebendo por isso. Porque só o bem me faz poder ajudar os outros, eu já me paga. Aí ela me olhou com aquela cara de interessada, assim. Ela falou isso de mim, que eu estava sumida, desaparecida, talvez morta. E eu fui lá, não, estou viva, estou trabalhando, estou assim. Aí ela não escreveu nem meia linha, nem um parágrafo, nem meio parágrafo. Ela, por exemplo, chamou também um dos melhores vereadores que a Câmara de Porto Alegre já teve, o vereador Ramiro. Chamou ele de moleque. Quem é ela? Quem dera ela tivesse um filho igual ao Ramiro. Uma criatura inteligente, culta, está lá na tribuna da Câmara defendendo seu povo todos os dias, dá a cara a tapa, põe seu pescoço em risco. De moleque, ele não tem nada. Quem dera nós tivéssemos só moleques desse tipo, iguais a ele, nas câmaras de vereadores de todo o país. Então, tem, né, dona Rosane? Ditadura é bucha. Ditadura é má, é ruim e prejudica. Prejudicou agora a senhora. Deve estar se virando por advogado, não é? Como é que vai pagar? Porque é ela e a empresa. Tenho certeza que a empresa já não é muito bem das pernas. Não vai dar colher de chá, ela vai pagar parte dela para se defender. Se defender de estar fazendo, ou melhor, estar no exercício legal da sua profissão. Então, esse aí fica o meu recadinho. Outra coisa, que eu vi grandes advogados falar, e falam besteira. A internet aceita tudo. Mas tem gente que tem fama, que tem nome, tem renome, e vai lá para dizer besteira, para envergonhar a faculdade por onde ele passou. Por exemplo, agora no caso da suposta, né, futura punição que receberão os corruptos e aqueles que receberam dinheiro de fora para acabar com o Brasil, aqueles que pegaram, como é que se diz, empresas estrangeiras e tentaram acabar com elas, para essas pessoas, em um mundo inteiro, tem a lei global para punir esses indivíduos. Não é uma lei local nos Estados Unidos. A lei Magnitsky, ela é global. E não era só para servir as questões próprias dos Estados Unidos. Então, esses advogados, inclusive um chinelão que conhecido pela maioria das pessoas, porque entrava de bermuda e chinelo de dedo no Supremo Tribunal Federal para se entrevistar com ministros. Ó, tudo da laia dele. A laia dele é péssima. Então, esse cara, conhecido por isso, mas também, acho que já foi advogado do ladrão, cachaceiro, ele teve grandes clientes, enfim, para transitar de chinelo de dedo e bermuda dentro do tribunal, devia estar assim de clientes, né? Facilitador também de muitas benesses. Isso aí não precisa ser muito inteligente para desconfiar, e no mínimo desconfiar. E ele então diz, como que um país vai interferir no outro? Isso é ferir a soberania, e blá, 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 e blá, blá, e diz tanta besteira.
Será que ele não leu? Será que ele não leu nem a internet? Porque a internet está cheia de explicações maravilhosas. O que é a Lei Global Magnífica? Nasceu lá no tempo de Obama, 2012, em 16, 17, e ela ficou global, porque agora ela é aplicada por outros países signatários de um mesmo acordo, e basta que eles tenham em mira pessoas que estão ferindo a liberdade de imprensa, os direitos humanos, corruptos, pessoas que no seu país prejudicaram outro país, o outro país tem o direito de fazer isso através dessa lei, e não é assim, ó, vai fazer uma lei, tomar uma decisão e mandar para o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com um brasileiro sórdido e com outros iguais a ele. Não é uma questão nacional, não é uma questão, como é que se diz, ampla, é uma questão pessoal. É um cara que, qualquer um que tenha feito, ou que fizeram com o Sérgio Magnitsky quando foi preso, porque descobriu um rombo numa empresa americana, que ele trabalhava na Rússia. Ele, sendo russo, foi preso, porque denunciou, foi preso e foi torturado e acabou morrendo na prisão. Não me lembro se aos 37 ou 47 anos. 37, acho. Um advogado brilhante. Um cidadão brilhante. Honesto. Honestidade não tem fronteira. Pois bem, foi tão aberrante, assim, tão clamativo esse assunto, esse processo, essa morte, essa prisão em morte, que gerou um impacto muito grande fora dos Estados Unidos, porque a empresa era americana e estava sendo roubada lá na Rússia. A mesma coisa que houve aqui com o X. Foi julgado, foi tolhido do Brasil e aplicada a um cidadão americano. Não interessa onde ele nasceu, hoje ele é cidadão americano. Uma multa escandalosa, só porque o cara é escandalosamente rico. Então, assim, isso é abuso de poder. Isso é desrespeito às normas mais comezinhas do direito. Então, houve isso. Mas não foi o Brasil que fez isso. Não foi o governo brasileiro. Foi um funcionário, um assalariado, um empregado nosso. Porque se ele ganha salário de rei, nós é que pagamos o salário dele e de todos os outros. Dele, Deus, o gari mais humilde, até o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma falácia que eu quero continuar desenvolvendo no segundo bloco do nosso programa. Agora eu chamo os comerciais, sempre bem-vindos, e logo após os comerciais, o nosso decano, o nosso brilhante jornalista, aquele que não se vendeu, que não se corrompeu e continua na trincheira, batalhando e defendendo o Brasil, os brasileiros, defendendo a liberdade de imprensa, defendendo a liberdade de cada um de nós. A ele também, assim como a Ives Granda, nós devemos, assim, muita gratidão. E o nosso muito obrigado do fundo do coração. Então, Alexandra Garcia, com vocês, logo depois dos comerciais. Depois eu volto para o segundo bloco e encerramento. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade.
Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli. Junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? O que te faz feliz? Quais são os momentos mais inspiradores da sua vida? Cada dia que começa é uma nova oportunidade para transformar momentos cotidianos em instantes especiais. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Por isso, a Unesc é um lugar de múltiplas conexões. Um rico ecossistema de inovação e pesquisa, desenvolvimento pessoal e coletivo, respeitando as individualidades, visando o bem comum e produzindo alto impacto na vida das nossas comunidades. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Bom dia. Lula e o PT prometeram desfazer tudo o que Bolsonaro havia feito. Uma das coisas boas de Bolsonaro foi a adoção de um critério muito rígido para que houvesse desconto na Previdência, dos benefícios da Previdência, né, da aposentadoria, pensões. Tinha que haver a prova de que a pessoa concordou em ceder lá R$20, 25, 30, 40, 50, 60 na sua folha de pagamento de aposentadoria ou de benefício, ou de pensão. Só que a esquerda fez um movimento e realmente tirou isso. E aí, a partir de 2023, explodiu essa tapeação, esse roubo na conta dos aposentados, das viúvas. E até agora só está aparecendo aí, é o presidente do INSS, caiu o ministro, tem o careca do INSS e falam do Dataprev. Mas tem que entrar nisso. Só uma CPI é capaz disso, porque parece que o irmão do Lula, por exemplo, não está no inquérito da Polícia Federal. Então, uma CPI, entrar no... E tem gente grande aí, tem que subir um pouquinho mais, porque isso foi feito
conscientemente para agradar os sindicatos beneficiados. Óbvio. Isso é, até as pedras da rua sabem disso. E outra coisa que foi destruída agora, estou falando só do que foi destruído agora, é o IOF reduzido para chegar a zero em 2028. Né? Isso foi no governo Bolsonaro, ideia do Paulo Guedes, para se adaptar às exigências da OCDE, que é a elite mundial, elite econômica dos países. O Brasil já se afastou dessa elite, não quer mais, prefere ficar perto da China. E nós pagando aqui, né? Pagando mais imposto. Quem quiser tomar empréstimo, imagine o agro do Rio Grande do Sul, que já perdeu a paciência. Fica com um empréstimo ainda mais pesado, com esse IOF na tomada de empréstimo. A Previdência Complementar pega 5% de quem aportar mais de 50 mil. Né? Bom, estou falando de 50 mil, não é que a pessoa ganha 50 mil por mês, não precisa, basta transferir. Pensa bem, olha, não está rendendo, eu estava com isso aplicado em ação, aplicado em renda variável, não está rendendo, eu vou passar para um fundo de previdência complementar. Aí tiro tudo, 60 mil, vou pagar 5% sobre 60 mil. Quer dizer, já é 3 mil reais. Né? Bom, uma outra questão, o governador de Minas Gerais disse que vai ao El Salvador falar com o Bukele para saber como é que ele está fazendo essa limpeza na segurança pública, botando todos os bandidos em grandes prisões. Só que aqui no Brasil, né, é mais difícil. Lá, El Salvador é menor. Mas eu estou falando de outra coisa, não é da polícia, não. É da lei. Eu abro o jornal, hoje vi em jornais, porque a polícia é isso, a polícia é aquilo. A solução não é policial, não. A solução é mudar a legislação. O Código de Processo Penal, o Código de Execuções Criminais, a Lei de Execuções Criminais, Código Penal. Tem que endurecer isso. A gente vê, aqui em Brasília, um sujeito esfaqueou o outro, em pleno quilômetro zero, como se chama, o centro dos quilômetros do Brasil. Estação rodoviária do plano piloto. Esfaqueou, matou. Tinha 16 passagens pela polícia, inclusive com um homicídio. Uma das passagens, um homicídio. E o sujeito estava lá. Como é que pode? Essa audiência de custódia só não solta aquele que é acusado de crime político, de crime de opinião. Agora, o crime com violência, o crime comum do roubo, do assalto, da morte, do homicídio. Lá no Rio, aquele jovem que foi esfaqueado na praia, no mesmo dia em que o sujeito foi solto por uma juíza de custódia. Coitadinho, foi solto. Aí matou o estudante que tinha vindo, acho que do Mato Grosso, para assistir a um show lá no Rio de Janeiro. É lei. Agora, vocês vão ter que convencer o seu representante no Congresso Nacional a mudar essas leis. Porque senão, olha, só a polícia não adianta. Então, que convencer, porque como a gente ouve toda hora, o crime já está em toda parte. O crime já subiu nos 3 poderes. De Brasília, Alexandre Garcia. Então, eu estava falando para vocês no primeiro bloco que não é uma guerra entre Estados Unidos e Brasil. Leiam aquilo que eu digo sempre, informe-se para não dizer besteira. Não é só para não dizer besteira, é para saber o tipo do buraco que a gente está metido. Isso é muito importante, porque senão as pessoas ficam dando de ombro, isso não é problema meu, se não me atinge. Viu? Atingiu a Rosane Oliveira, não vai te atingir também? Atinge a todos. Não importa. Eles não fazem uma seleção, não fazem um juízo de valor. Não. Eles vão aplicando em quem falou que eles não querem ouvir. E falou que eles não querem que ninguém diga. Isso aí. E outra coisa, né, que vem acoplada a isso, a punição às esposas. As esposas dos sinistros
as esposas de todos que estão envolvidos em corrupção dentro dessa área. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Já ouvi advogado dizer isso. Muitos deles até são casados com separação de bens. Já ouvi dizerem isso. E daí, meu filho? E daí? O que tem em jogo é a moral absoluta. O que tem em jogo é a justiça verdadeira. Porque se você acha moral, não precisa ser ilegal. Tem que ser moral. A advocacia tem que ter, nós fazemos esse juramento. Mas se você acha moral, se você acha correto, o privilégio que tem alguns escritórios de advocacia, com clientela já agendada, com clientela agendada pelos maridos para mandar aos escritórios onde operam as suas esposas, advogadas, as equipes, com certeza elas nem botam os pés por lá. Tem que ser bons advogados. Não que elas, não sei, não conheço. Mas também nunca ouvi citação de nenhuma delas como uma grande advogada. Advogada com nome maiúsculo. Não. A gente só ficou sabendo agora que a clientela delas é agendada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós temos até gente lá dentro, nós temos só 2 que são nossas. E um deles tem a esposa também, ou a esposa ou a irmã, vinculada a um escritório desse. Também tem o seu escritório, dessa natureza. Então, senhores, vejam, isso é indigno, isso não está correto, isso é abuso de poder, porque eles ganham salário, e todos nós sabemos que é limitado, é altíssimo, mas é limitado, mas todos eles vivem como nababos, vivem como príncipes, vivem como reis, viajam pelo mundo de primeira classe, tudo pago por nós, tudo sustentado por nós. Então, onde é que vem a fortuna deles? Por exemplo, Gilmar Mendes é dono de universidade, lá em Portugal, que até lá estão pesquisando a origem do dinheiro para fazer toda aquela imensa obra, e as despesas, e os congressos que eles fazem, com gente interessante do mundo jurídico, do mundo todo. Então, vocês vejam, tem que despertar uma curiosidade. Da onde que ele tirou esse dinheiro? A mulher dele patrocinou. Aí o outro. Ah, é a esposa que patrocina. O outro. Ah, a mulher dele tem um grande escritório. Quem são os grandes clientes que frequentam esses escritórios? Aqueles que têm processo lá no Supremo, ou nos tribunais superiores, não é só no Supremo. Então, vocês vejam, é uma questão de justiça chegar no patrimônio delas. Porque elas, se elas fossem advogadas comuns, elas teriam honorários comuns. Elas estariam batalhando por ter clientes. Mas não, elas estão lá, só chegam chegando, não é? Foi recomendado pelo ministro e tal. Claro que isso é feito lá do jeito deles, com a linguagem deles, e eu sei lá qual é. Mas é isso aí. No frigir dos ovos é isso. Então, por essa razão, as esposas têm que ser atingidas, porque elas são cúmplices. Elas são fachada para que honorários trilionários cheguem até o Supremo e que as questões sejam resolvidas. Uma outra questão que também é bastante complicada é a do que, por exemplo, estão dizendo, né, voltando ao gancho dele, que as denúncias que são feitas aqui por Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é o mais vai ser inclusive processado, está ameaçado de perder seu passaporte, e inclusive está residindo, está morando nos Estados Unidos, porque se estivesse aqui estaria preso ou morto. E nós damos muita força, rezamos muito a Deus para que ele fique lá. Não tem nada que bancar o Valentão vir para cá. E como disse o Alan Santos, se ele tem tanta gana do Alan, e também do Figueiredo, Paulo, chamam eles de covardes, porque não estão aqui, por que ele que é valentão não vai lá? Não vai lá brigar com eles lá. Não vai lá esfregar os mandatos nele. Porque eles mandando por e-mail ou por outros meios ilícitos e não corretos,
talvez não sejam ilícitos, mas não são corretos. Não são os meios legais compatíveis. Mandando intimação para devolverem o Eustáquio, para devolverem o Figueiredo, para devolverem... ai, meu Deus, lá me fugiu o nome, que eu acabei de falar nele. Bom, então, nesse caso aí, eles todos estão lá porque estão foragidos, porque não podem estar no seu país, porque aqui eles não podem falar. Se falarem, serão presos, serão mortos. Então, eles fazem a coisa parecer tão má para o nosso lado. Quando eu digo nosso lado, é o lado dos conservadores, é o lado da direita, Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o nosso lado. A gente não quer o mal de ninguém. A gente só quer que isso prospere no Brasil, que isso seja correspondente à vida que nós estamos levando. Porque nós somos realmente vítimas dessa ditadura que tomou conta do Brasil. Então, por exemplo, eles acusam agora de crimes que eles cometem todo dia. Por exemplo, não podem mexer no dinheiro, isso que eu estava falando, no dinheiro das esposas, né? Não pode mexer. Agora, nós temos N exemplos no Brasil que eles mexeram no patrimônio da família. Nós temos o caso do Daniel, que é um dos mais escandalosos, um deputado que cumpre pena de prisão por uma coisa que a própria Constituição proíbe, que é proibir a fala dos deputados em tribuna. Podem até ser processados depois, mas enquanto tem mandato, eles não podem. No entanto, o Daniel foi tirado da Câmara, preso, condenado, o Bolsonaro deu para ele liberdade provisória, descassaram de novo, enfim, ele é um perseguido, perseguiram a mulher dele, tiraram o salário dela, tiraram a poupança dela, deixaram ele sem meios de sobrevivência. Isso foi feito também com o Constantino, que agora, por último, teve um câncer agressivo e muito caro para ser tratado, e teve que, de novo, implorar o dinheiro dele. Anos depois, liberaram o dinheiro dele. Então, eles já estavam. Esse dinheiro é dinheiro também de subsistência da família. Tem mulheres ali que têm filhos pequenos e nem trabalham em função disso. Ou trabalham, né, coadjuvando o trabalho de seus maridos, dando para eles a guarida, né, a retaguarda que eles precisam para fazer um trabalho tão corajoso e tão exposto como é o trabalho de ser libertário no Brasil. Em todos os países do mundo, os libertadores são festejados, foram festejados. Aqui não. Aqui, se a gente está querendo liberdade do nosso povo, da nossa pátria, nós somos bandidos. É o contrário. Há uma inversão de valores tão fantástica, mas tão grande nesse país, que nos cobre de vergonha. Mas, além da vergonha, nós temos que ter uma raiva santa. Não é bom sentir raiva, mas é uma vontade de acabar com isso, de arrebentar com esses grilhões, de ter o nosso grito de liberdade. Por enquanto, e deixaram, hein? Deixaram chegar nesse ponto. Deixaram. Uma coisa foi acontecendo, foram passando o pano, foram... O Eustáquio, por exemplo, foi torturado na prisão, ficou paraplégico durante alguns anos. Hoje ele ainda anda de bengala, mas está melhor. Foram no patrimônio da família dele. Tiraram até a rede social da filha dele, menor de idade. Cometeram até alguns crimes. Isso é crime. Se nós olharmos o ECA, isso é crime. Tiveram desrespeito na menina, quando ela foi vistoriada, foi revistada, passaram a mão criminosamente nela. Uma criança. Isso é desrespeitar a família. E dificilmente, pelo menos esses que eu citei, nenhum deles é assim, tem o seu dinheiro e diz a mulher e os filhos que se dane. Não. A família é uma empresa. E tudo que ganha é usado em benefício da mesma. Não só para o casal, mas também para os filhos. É dinheiro para a faculdade, é dinheiro para a saúde, para a segurança. Quem pode mais paga a segurança para seus filhos. Por quê?
Porque nós não temos segurança no Brasil. Nós não temos saúde no Brasil. Não temos. Nós somos um país da fartura. Farta tudo. Farta tudo. Inclusive, vergonha nos governantes. Então, vocês vejam, quando algumas pessoas argumentam, mas como isso aí? O que ele está pensando? Vai mexer com o dinheiro das famílias? Sim, a ditadura do Brasil mexe com o dinheiro das famílias dos que estão presos. Quantas pessoas que estão presas? Que são como é que se diz? Os mantenedores da família. Isso não é mexer com o dinheiro da família? É. Se fossem criminosos, tudo bem. Mas inocentes, ou então pessoas que cometeram algumas infrações, não provaram nada até agora. Nada. Nem do Bolsonaro, nem ninguém mais. Não provaram nada. Mas digamos assim, dá de barato. Se tivessem cometido alguns crimes pequenos, nem teriam ido para a cadeia, pagariam cesta básica, estariam vivendo normalmente como centenas de ladrões corruptos, políticos, que foram condenados a 200, 300, 400 anos. Tem alguns aí com a pena tão grande que teriam que reencarnar várias vezes para cumprir. Estão soltos. Estão por aí, alguns concorrendo. Esse povo é tão... Nem vou dizer, porque ainda votam esses caras. Esses caras provam por A mais B que não prestam. Todos eles se elegem. Acho que a Dilmanta, mas também não se elegeu, ganhou, foi ser presidente do BRICS. Quer dizer, eles estão até hoje, a Dilma, inclusive, dói, esqueço que eu não posso gesticular, pedindo indenização por crimes cometidos por ela no passado. Crimes! Ela já tem uma aí. O cachaceiro também. O Zé Dirceu. Centenas deles recebem do nosso dinheiro por terem combatido o governo do bem de 64. Então, agora eles estão aí e continuam roubando. E lá, quando eu falei lá atrás, nas inconveniências, nos desastres cometidos aqui no Brasil, eu não falei no último escândalo, o mais poderoso, o maior de todos, e que envolve um número muito maior de pessoas, e todos do Partido das Trevas, todos do PT, todos cúmplices do cachaceiro, que é o escândalo do INSS. Dentro desse escândalo, existem escândalos menores. Um deles é que o sindicato, um dos que mais roubou, que era dirigido ou subdirigido pelo irmão do cachaceiro, não está sendo nem investigado. Os outros, uma investigação de mentirinha. Com certeza não vai acontecer nada com eles. E o dinheiro dos aposentados, ele já está tentando tirar de nós esse dinheiro para tapar o buraco, o rombo que eles fizeram. Pensar em devolução do dinheiro que eles roubaram de nós, aposentados, isso ninguém fala. E quando fala, é dizer que vai dar um jeito para que eles sejam ressarcidos, mas os que verdadeiramente roubaram, os verdadeiros ladrões, os que estão bilionários, trilionários agora, não precisam devolver nada, porque a cretinada aqui do povo brasileiro vai pagar. Por que eles precisam devolver? Estão se dando tão bem, estão vivendo luxuosamente, fazendas, mansões, viagens. Por que vão mexer nisso, né? Tá bom para eles? O que é? Nós somos um bando de invejosos, por acaso? Segundo eles, sim. Porque a gente não quer nem deixar, não quer nem permitir, nem pensar com que essas pessoas paguem pelos seus erros. Ladrão é ladrão. Não adianta. Nós temos um presidente ou um desgovernante, ou que vocês queiram chamar, até de painho, como alguns chamam, que foi flagrado em flagrante, foi flagrado roubando canetas, sei lá, deve ser canetas muito boas, porque era só para chefes de Estado, roubando e subrepticiamente assim, enfiando na bolsa da mulher dele, aquela outra. Tão desqualificada quanto ele, né?
com certeza, aquilo combinado. Porque ela nem sabia o que ele estava mentindo na bolsa e ele já estava mentindo. E ela aceitou. Cúmplice. Então, eu vou ler para vocês, porque hoje eu não toquei muito nesse assunto, que eu gosto muito. Não que eu goste, mas eu preciso. Eu tenho essa missão, e eu faço, que é alertá-los, todos, para que se vocês não se mexerem, vocês não lutarem, vocês não vão sair desse buraco onde estão. Então eu vou ler aqui, porque é grandinho, eu vou ler, e vocês vão prestar bem atenção, por favor. Foi escrito por Stephen Kennedy, é K-N-T-Z. Não sei se diz Kennedy ou Kennedy. Mas ele disse o seguinte, prestem atenção. As portas se fecham para nós brasileiros. Quem teve juízo já foi embora. Quem ficou, ficou para sempre. Os últimos a saírem ainda conseguiram um visto. Italiano, ou português, ou americano. Os que zombaram da política, a política que nós estamos tentando fazer, os que zombaram da política, é que a política não é coisa deles, e eles votaram naquele que gosta muito do que é do alheio. E agora, todos esses, né, os que votaram no ladrão, os que de certa forma apoiaram ou apoiam, vão saber qual é o preço da sua omissão. Por isso que eu não quero que vocês sejam omissos. Não precisa ser louco que nem eu, ou como outros tantos que tem por aí. Mas faça a coisa certa. Converse na sua família. Eu vou terminar de ler isso aqui, está bem explicadinho. Agora vão entender o preço da nossa missão. Né? Esses que acham que política não é coisa deles. No Brasil do futuro, que já chegou, no Brasil do futuro, que já começou, você somente obedecerá. E obedecerá calado. Por quê? Porque hoje vai ter crime no Brasil. Pagar impostos cada vez mais pesados. Aceitar uma saúde pública em colapso e verá seus filhos estudarem em escolas cada vez mais sucateadas. Escolas, e estenda-se também para universidades, que agora nem a gurizada de esquerdalha que está lá está aguentando mais, estão reclamando. Tem nem papel higiênico, nem água, nem isso, nem aquilo. Agora, depois de 20 anos, depois que já deformaram tantos universitários, agora estão começando a achar ruim porque faltou água, faltou papel higiênico. Cultura, aprendizado, isso está faltando há muito tempo. Quanto a isso, ninguém nunca reclamou. Quanto mais burro, melhor. É isso que o sistema quer. Voltando aqui. Então. E aí, voltando às escolas mais sucateadas, também às universidades, e ainda agradecerá, pois reclamar será crime. Já é, né? Desde o fim do regime militar, único período de desenvolvimento sustentável, nossa renda per capita foi cortada pela metade. Dado este, que é escondido completamente pelo IBGE e abafado pela imprensa corrupta. Caímos do 40º lugar, onde hoje está a Grécia, que está mal para burro, né? Para o, olha só, do 40º lugar para o 81º lugar no ranking global da renda. Sim, caímos e acreditamos sempre estar subindo. Foram 40 anos de doutrinação. Quantas vezes eu já disse essa frase? Nossos jornalistas, os intelectuais e os professores venceram. Nos venceram. Conseguiram fazer o país regredir em nome da justiça social. Uma justiça que só distribui miséria.
como ex-professor, ele, agora falando, né? Como ex-professor universitário, eu afirmo, nunca ouvi na USP uma conversa séria sobre crescimento, só sobre distribuição. Nunca discutimos eficiência, só aumento de gastos. Nunca produtividade, só aumento de salário do funcionalismo. Um professor da USP, professor não só de uma universidade, mas da maior universidade do Brasil. Agora, quando o Brasil se tornar verdadeiramente inviável, Flórida e Portugal não estarão com os braços abertos para nos receber. Estarão com os portões fechados, trancados e com razão. A esperança de que Tarcísio, Caiado, Ratinho ou qualquer outro vai executar as mudanças sozinhos, isso não passa de uma ingenuidade atroz. Agora só em grupo mesmo, sozinho. O único homem que sozinho podia fez, e mesmo ele não fez sozinho, fez bem assessorado, foi Bolsonaro. Agora, ou a gente resgata o Bolsonaro para a presidência, ou continua. Isso aí, diz ele, é como trocar o piloto, mudasse um avião em queda. O avião está caindo, troca o piloto. Não vai adiantar nada. A verdade é amarga. 1,5 milhões de brasileiros irresponsáveis. 1,5 milhão, olha só o cálculo que ele fez. Irresponsáveis, somados aos 12 milhões que anularam o voto, ou não votaram, ou que não votaram porque a outra opção era o Bolsonaro, né? Eles colocaram no poder um condenado em 3 instâncias. Mesmo que a primeira instância, aquilo que eu já falei para vocês, estava sempre. Fosse falha, a segunda e a terceira confirmaram a prisão dele, as sentenças. E isso ainda nunca foi contestado. Então, prepare-se. O Brasil caminha para mais 50 anos de estagnação, comandado por políticos e economistas que vivem do que você produz, sem entregar nada em troca, mas ainda há tempo para agir. Ele disse, a frase eu emendei, né? Que vivem, políticos e economistas que vivem só do que a gente produz. Eles não produzem nada além de besteira, e além de nos puxar para baixo. Mas ainda há tempo. Ele diz, como eu digo para você sempre, há tempo para reagir. Comece se educando politicamente. Eu penso tanto isso, tantas milhões de vezes a pedir. Economicamente, exija reformas, desmascare as mentiras, assim como a gente faz, eu e alguns milhares. Mas nós somos mais de 200 milhões. O nosso exército, ainda que todos estejam sofrendo, quem tem a coragem de levantar a voz e reclamar, fazer o que eu faço, e que alguns poucos milhares, não representam quase nada no contexto global, no contexto geral do Brasil. Exija reformas, desmascare as mentiras, confronte o discurso único. Eles têm um discurso só, e esse discurso é imbatível. Desse discurso eles não abrem mão, porque eles estão certos. Eles são os donos da verdade. Nós somos a ralé, que não tem nem 2 neurônios, segundo a avaliação deles, que além de corruptos, são também burros, porque estão cavando o buraco para eles. Não há mal que sempre dure. Olha só, ensine seus filhos a pensar e não a repetir slogans. Denuncie o populismo. Essa coisa, você não tem picanha, e a cervejinha, depois não tem picanha, abóbora, mas pé de galinha também serve. Esse tipo de coisa. Nós temos o melhor SUS do mundo, nós temos isso, tudo é melhor. Só que na prática nada funciona. Nós temos a pior educação, nós temos a pior segurança, o maior índice de homicídios. E agora, só fazer um... Não é ele que disse, sou eu que estou dizendo. Agora que o governador de São Paulo acabou com Cracolândia, que era a vergonha do Brasil, tem pilhas de gente do PT e do PSOL
lá reclamando, querem tudo de volta, trazendo injustiça, onde é que ficam os direitos humanos? Eu pergunto, onde é que ficam os direitos humanos das próprias vítimas do crack? Que estão ali porque ali pode. Ainda tem um imbecil, um cretino, eu acho assim, como é que se diz, decrépito, o Suplicy, fazendo um projeto para que os drogados tenham o seu lugar de conforto, o lugar onde possam usar drogas está lá, vai tramitar, possam usar drogas sem serem incomodados, sem que a polícia venha, e que eles tenham comida, e que eles tenham assim, só não mencionou, porque isso está implícito, né? Lá no resto do processo, uma boa televisão, uma boa internet. Isso, ainda ele quer fazer isso. Só na cabeça de um velho decrépito mesmo. Um velho inteligente, um velho que pensa, que tem os pés no chão, e não é usuário de droga, não vai fazer uma besteira dessa. Porque a gente sabe como é que é toda aquela família. Toda aquela família. Então, o chefe da família deve ser o chefe como é o chefe da gangue, deve ser o chefe também do consumo. Denuncia o populismo, o aparelhamento. Nós estamos com todos os órgãos públicos aparelhados, quer dizer, gente infiltrada para sabotar, para tratar mal, para fazer com que as coisas não funcionem ou funcionem mal. É isso aí. Isso aí se chama, né, aparelhamento. Até o exército, né? Parte do exército que está lá no Acre estão provocando uma guerra. Tal é o nível de corrupção, de bandidagem, de narcotráfico, de tráfico de tudo que você possa imaginar, inclusive de crianças, diamantes. É uma zona de ninguém no estado do Acre. Se a gente está achando agora que o Supremo Tribunal Federal é a nossa maior preocupação, ela vai ficar desse tamanho quando surgir o problema real do Acre. E aguardem. Aguardem, porque se for considerado um território do narcotráfico e de guerrilheiros, né? A palavra não é essa, mas é o que fala os guerrilheiros. Que já estão indo, assim, guerrilheiros do mundo inteiro para lá. E tudo, o exército passando pano, deixando acontecer e ganhando muito dinheiro. Não falo do exército brasileiro, falo daquela fatia do exército que está lá no Acre. E por causa disso a gente possivelmente se envolva numa guerra. Porque os outros países não aguentam. Não aguentam. Outra Venezuela não vão permitir. Escrevam isso. Bom, denunciou o aparelhamento, a corrupção sistêmica. Vote com coragem. É uma das atitudes. Eu peço isso todos os dias, né, gente? Vote com coragem, com lucidez, com memória. O povo tem a memória curta, esquece tudo. Vote com memória também. O futuro do Brasil não será diferente. Olha, é séria essa frase. O futuro do Brasil não será diferente enquanto os brasileiros forem os mesmos. Portanto, mude já. Você que está do lado errado. Mude agora. É urgente. Ou se conforme em assistir o nosso querido país, né? Nosso amado Brasil, definhar por sua culpa. É verdade isso. Eu peço desculpa por ser tão clara, tão explícita. E me aguarde. Amanhã, se Deus quiser, se essa gripe me abandonar, voltarei de novo. Estarei com vocês com o mesmo papo, até que vocês levantem a bunda da cadeira e venham trabalhar por si, por suas famílias, pelo nosso país. Amo vocês, apesar de tudo.